Olá pessoal, essa semana eu fiz vários atendimentos e uma coisa que me chamou a atenção foi que a grande maioria deles foi com pacientes buscando como objetivo da consulta a orientação de um skincare ou home care, como preferirem. Observando isso, eu acabei me dando conta de que a grande maioria dessas pessoas está buscando, na verdade, cuidar-se no médio e longo prazo muito mais do que fazer coisas para o momento de agora. Elas estão com o foco delas lá na frente. Por essa razão, então, eu optei em trazer essa semana no vídeo do canal o assunto gestão da pele ou gerenciamento da pele, como já é utilizado. Para que a gente entenda esse conceito de gestão, gerenciamento ou administração, como queiram, que nesse contexto tem exatamente o mesmo significado, a gente precisa entender que gerir está associado a um processo de administrar aquilo que já se tem. É muito fácil da gente incluir essa terminologia quando a gente fala de uma empresa ou do gerenciamento de recurso financeiro, mas é importante que a gente entenda que em toda e qualquer situação que se pense no médio e longo prazo, ou seja, que se tenha visão, é possível a gente desenvolver os processos de gestão e gerenciamento. Com essa ideia em mente, e lembrando de todos os atendimentos que eu fiz nessas últimas semanas, eu me dei conta que em mais ou menos 75% deles existia 4 ou 5 perguntas que eram muito comuns. Em praticamente 100% deles, pelo menos 2 delas estavam presentes. Quais são essas perguntas? Doutor, o que é melhor eu utilizar, um anti-aging ou um anti-rugas? Qual é o melhor hidratante? Doutor, eu estou usando vitamina C, o que o senhor acha? E do ácido hialurônico? Ou ainda, eu estava pensando em fazer algum tipo de procedimento, o que o senhor acha melhor eu fazer? Pessoal, em 100% das questões, dos casos em que eu recebo essas perguntas, a minha resposta é: qual é o objetivo? Porque veja bem, se você está pensando no médio e longo prazo, 5, 10, 15, 20, 30 anos para frente, é uma coisa. Se você quer algo para agora, é outra coisa. Tá? Então, onde exatamente está o seu foco? Essa é a primeira pergunta que eu faço para o paciente, que é a pergunta que vai delinear tudo aquilo que vai vir como prescrição de um home care, de um skincare ou mesmo da indicação de procedimentos a posteriori. Porque veja bem, quando eu falo em gerir saúde, em gestar a minha pele, nesses processos de gerenciamento, eu preciso levar em consideração alguns fatores que eu, Fernando, costumo dividir da seguinte maneira na minha forma de pensar. Tá? Primeiro, fatores que são controláveis por nós na nossa rotina de vida. Alimentação, hidratação, e aqui estamos falando do volume de água que a gente ingere na forma líquida, atividade física, se faço ou não e qual o tipo de atividade física que eu faço, consumo de bebidas, cigarro ou drogas, entre outras coisas, o uso de medicações desnecessárias, porque existem medicações que inevitavelmente a gente precisa usar, e o consumo de cosméticos, cosmecêuticos, nutracêuticos, entre outras coisas, suplementos alimentares, que podem ser consumidos no dia a dia. Tem fatores que são parcialmente controláveis, como por exemplo o sono. Doutor, como que eu faço para controlar o sono? A questão não é como fazer, e sim entender que a qualidade do nosso sono às vezes não é controlável e está associada a N fatores. Porém, a quantidade de horas dormidas depende do quanto tempo da nossa vida nós reservamos para essa função. Estresse. Doutor, como que eu vou controlar o estresse? A grande questão aqui é o quanto eu me exponho a situações que modificam a minha rotina e a minha qualidade de vida. Tá? Para vocês entenderem isso de uma forma bem pontual. Presença de doenças adquiridas que são consequências das situações associadas aos meus maus hábitos. Aqui são fatores parcialmente controláveis, ou seja, às vezes depois que eu adquiri determinado problema eu já perco o controle e eu preciso administrá-los de outra maneira. Mas muitas vezes, exemplo, um paciente que tem um quadro de obesidade importante e que em função da obesidade ele desenvolve um quadro hipertensivo. Baixando o peso, a hipertensão melhora. Essa hipertensão ela é sim parcialmente controlável. Ela pode ser modificada ao modificar outros hábitos. É esse o ponto que eu quero que você entenda. E fatores que não são de forma alguma controláveis, como por exemplo, fatores genéticos, a minha herança genética eu não tenho como mexer, fatores hormonais, que em muito tem marcadores genéticos atrelados, doenças congênitas, como é que eu vou mexer em algo com o qual eu nasci? É impossível. Doenças autoimunes ou ainda as doenças senis, que são aquelas que a gente adquire com o evoluir dos anos. E aí aqui vão entrar medicações que necessariamente eu preciso tomar. Entenderam qual que é a lógica do pensamento?
Entendendo isso, vocês vão entender outras coisas que eu vou falar a seguir. Uma vez que eu tenho percepção de todo esse contexto, pessoal, que eu entendo que eu sou apenas um e que toda a minha saúde gira em torno de todos esses fatores que eu mencionei anteriormente e que a minha pele vai agir e reagir conforme todas essas coisas interagem entre si, aí sim eu vou conseguir compreender que cada situação, cada faixa etária, cada pessoa, cada indivíduo tem para si um processo de gerenciamento da sua saúde e nesse contexto do qual eu falo em específico da sua pele, que é parte da sua saúde. Quando eu penso, tá, para vocês entenderem, quando eu penso na prescrição de um skincare, eu preciso levar em conta desde o início do processo algumas situações que eu já questionei durante essa consulta. E é por isso que é importante na prescrição de qualquer coisa, e até daquilo que as pessoas chamam de um simples home care, uma consulta médica, para que o médico possa colocar você dentro de uma condição muito maior. Vejam tudo que a gente leva em conta para prescrever o seu skincare. Faixa etária, se é homem ou se é mulher, o sexo modifica várias condições fisiológicas. Profissão, doutor, de que maneira a profissão interfere nisso? Vamos falar de extremos, tá? Se eu estiver falando de um mineiro que vive exposto à poeira, a minha situação é uma. Se eu estiver falando de um empresário que vive dentro de um escritório fechadinho o dia inteiro, a minha situação é outra. Apenas para exemplificar. Se tem filhos ou não, pergunte a qualquer mulher que é mãe, que ela poderá responder com mais clareza que eu sobre esse assunto, o quanto a presença de filhos, que são bênçãos sim, vai interferir na rotina de vida delas. Presença de comorbidades. E aqui tem alguns detalhes muito importantes que a gente precisa se atentar como profissional na hora de prescrever, e você como paciente precisa entender também esse conceito. Ora, ter comorbidades influencia de que maneira? De forma geral, algumas comorbidades vão interferir na qualidade de saúde do fluxo sanguíneo da pele, na condição de hidratação da tua pele e tudo mais. Esse é um aspecto. Porém, tem um outro detalhe. Quando a gente tem um paciente que usa medicações contínuas e esse paciente com certa frequência e regularidade esquece de tomar medicação ou simplesmente não toma, a gente tem que pensar no seguinte: engolir um comprimido com um pouco de água é muito mais fácil e simples e rápido do que passar cremes, que às vezes precisa passar um, aguardar a absorção e passar um outro logo em seguida, e para isso precisa ter uma rotina com um tempo hábil maior para execução. Percebem a diferença e percebem o contexto inteiro que está envolvido nesse processo? Outra coisa, ele já fez algo antes, ele já tinha uma rotina ou nunca teve, como ele avalia a percepção dele sobre essa rotina anterior e, mais importante de tudo, qual é a expectativa que essa pessoa tem com aquilo que a gente vai fazer, com aquilo que ela está se propondo a fazer. Porque veja bem, tudo é baseado na expectativa. A pessoa vai investir, aqui tem investimento de tempo, de esforço e também de dinheiro na aquisição dos produtos, para só ver o resultado dentro de algum tempo. Então, essa expectativa ela precisa ser muito bem entendida para que a prescrição, para que haja um alinhamento entre aquilo que é feito e aquilo que está sendo buscado. Perceba uma coisa, gente, tudo aquilo que não se pode interferir, não se pode interferir, não tem o que fazer. O máximo que a gente consegue fazer é quando não tem uma doença, a gente trabalhar em cima dos fatores controláveis para que a gente não desenvolva as doenças que têm predisposição genética, porém, na grande maioria das vezes, nós vamos interferir em cima de processos controláveis, pelo menos parcialmente. Tá? Então, a grande questão é de que maneira nós vamos começar a agir, o que nós vamos modificar na nossa rotina de dia a dia para trazer um impacto positivo sobre a nossa pele. Porque o processo de gerenciamento, ele está associado tanto ao que eu uso e passo na minha pele, quanto ao que eu faço como cuidado da minha saúde e que repercute na minha pele também. Com todas essas coisas em mente, que eu estou tentando passar para você de uma forma simples e didática, nós vamos levar em consideração 4 aspectos para fazer, então, esse gerenciamento de uma forma global e funcional. Primeiro, o objetivo, que nós já mencionamos anteriormente. Segundo, vamos planejar isso, né, ao longo do tempo, que foi o que eu acabei de descrever, como a gente vai pensar nele e o que a gente vai levar em consideração nele. Tá? Terceiro aspecto fundamental para que ele funcione, execução, e essa é a parte que é 100% do paciente, é 100% sua, é você quem vai fazer isso acontecer.
tá? Porque sem que isso seja executado, nada acontece de diferente. E quarto é observar os resultados. E é na observação dos resultados que a gente consegue perceber quem realmente entende esse processo, tá? E quem ainda não conseguiu entender qual é a ideia do processo de gerenciamento, de gestão da pele e qual é a finalidade do skincare. Mas antes de nós falarmos em como a gente vai ver esses resultados na prática, eu preciso te lembrar de um detalhe referente ao planejamento que é extremamente importante. Tenha em mente, tá, que com o avançar dos anos, algumas coisas vão acontecendo. A nossa fisiologia vai se modificando e vai sendo necessário que sejam feitos investimentos maiores ou mais intensos, tá, dentro desse processo, seja ele em cremes de qualidades diferentes, de melhor qualidade, seja ele em procedimentos realizados dentro de uma clínica ou dentro de um consultório. E por que eu estou dizendo isso? Porque dentro do planejamento que você fez, não basta você apenas planejar tempo e planejar em que momento vai fazer e o que você vai usar em cada etapa. Você tem que lembrar que isso vai demandar também um pouquinho de investimento financeiro. Então nós vamos estar mexendo também com o bolso, tá? E é importante que esse planejamento esteja dentro do planejamento da sua vida. Porque com o passar dos anos, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai perceber, ou já deverá ter percebido ao estar fazendo, que o seu investimento financeiro ele também aumenta um pouquinho a cada período de tempo, porque os processos eles mudam. Ora, numa paciente de 25 anos, eu não preciso utilizar um anti-rugas, porque ela não tem ruga. Eu vou usar um hidratante, um bom filtro solar, um sabonete diferenciado e tudo bem. Quando eu chegar aos 35 anos, eu já devo começar a me preocupar com essas coisas que eu me preocupava aos 25, mais uma entidade. Então eu estou agregando uma coisa a mais. Quando eu chegar aos 50, eu preciso estar preocupado com o uso do anti-rugas, além do anti-idade de todas as coisas dos 25 anos. Eventualmente alguma coisa sai para entrar outra, mas nem sempre sai coisas para entrar outra. Então eu vou ter que agregar coisas dentro desse processo. E isso vai também trazer uma diferença no custo do processo. Se eu entrar dentro de um ambiente de uma clínica, que às vezes é fundamental para que as coisas se mantenham, pensando em longo prazo, também há necessidade de um investimento financeiro. Ora, pessoal, eu não vou falar nenhuma novidade para vocês. E eu não estou aqui para vender nada, a minha ideia é que vocês tenham uma percepção de uma forma ampla. Mas pensem que vocês vão investir em um imóvel. Vocês vão comprar na planta para vocês revenderem depois que o imóvel está pronto. Né? E fazer com que o seu dinheiro rentabilize. Ora, você vai botar dinheiro na frente, vai investir, esperar a obra ficar pronta durante alguns anos, e aí sim você vai vender esse imóvel por um valor maior do que você comprou e vai ter a rentabilidade do seu dinheiro. Mas durante um período de tempo você só colocou dinheiro. Isso é investimento. Na sua pele, a fisiologia do processo é a mesma. E aí você vai enxergar o resultado anos depois daquilo que você começou a fazer. E como você vai ver o resultado? Você vai olhar para outra pessoa que esteja na sua faixa etária e que nunca deu bola para esses cuidados e vai observar a pele dela. Você vai perceber que a pele dela e a sua tem diferença. Agora, jamais olhe para 30 anos atrás e tente comparar a sua pele de 30 anos atrás com a de hoje, achando que por ter esse cuidado ela deveria estar igual, porque essa é uma comparação injusta. Não tem como a pele de 30 anos atrás ser igual a de hoje, nem a sua saúde de 30 anos atrás ser a mesma de hoje. Tá? Tanto que a grande maioria das pessoas usa a seguinte ideia: eu gostaria de voltar 30 anos atrás com a cabeça que eu tenho hoje. Também não dá. Porque o tempo, assim como ele nos traz benefícios, conhecimento, entre outras coisas, ele também nos dá algumas modificações na nossa aparência que a gente não consegue evitar e nem mudar. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham conseguido entender, captar a ideia que eu quis passar para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, chamem, mandem por mensagem aqui, mandem por mensagem no meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, tá, nos comentários também para vocês. E eu estou à disposição, vai ser um prazer poder ajudá-los e esclarecer todas as dúvidas referentes a esse assunto.